Olá, amiguinhos, tudo certo? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre mídias impressas, revista e jornal. Eu sou o professor Fábio Urnô e vamos começar falando sobre revistas, uma coisa de cada vez, tá? Então, na aula hoje a gente vai conhecer os principais elementos de um anúncio de revista, o que diferencia a revista das outras mídias que a gente vai trabalhar, quais são os formatos que a gente encontra em revista e vamos ver alguns exemplos de anúncios bacanas dentro dessa mídia, certo? Começando então pelos elementos que compõem o anúncio. O exemplo que eu trouxe é esse anúncio da revista Billboard Brasil, que tem uma foto meio estranha da Amy Winehouse, né? Então, o que nos chama a atenção na parte visual desse anúncio é exatamente essa imagem, que ocupa quase a página inteira da revista, e só que a gente não entende direito por que a imagem está meio distorcida. Mas uma coisa de cada vez. Então, no anúncio, a parte da imagem vão ser as fotos, ilustrações, todas as interferências visuais que a gente tiver no anúncio, isso que a gente chama de imagem. Acredito que vocês já tenham visto isso no semestre passado, certo? Outra coisa que a gente tem é o título, né? Lembrando que pode haver subtítulo também. No caso desse anúncio da Billboard, o título está ali em cima à direita e diz música. Entenda do que é feita. Se a gente pensar que é uma revista que fala de música, então o Entenda do que é feita, a gente imagina que eles vão trazer novidades aí dos artistas, contar um pouco da história da música, aquela coisa toda, né? Mas a parte criativa desse anúncio está exatamente no fato de que o título ele revela o segredo de por que a imagem está dessa maneira. Quer saber por quê? Se a gente ampliar um pedaço da imagem, a gente vai ver que a foto da Amy está estranha porque ela não é feita da própria Amy Winehouse. Ela é feita de rostos de pessoas, rostos pequenininhos, que juntos se convertem na imagem dela, né? Mas quem que são essas pessoas que aparecem, nesses rostos pequenos? São essas pessoas que são citadas nesse negócio que parece uma legenda perdida aí em cima da foto dela. Então são a Sarah Vaughan, o Marvin Gaye, a Billie Holiday e o Sid Vicious, né? Os três primeiros são artistas da soul music americana, das décadas aí de 50, 60 e 70, duas grandes cantoras e o Marvin Gaye, que é um grande cantor de soul, né? E o último elemento é o Sid Vicious, que é um cantor britânico da banda Sex Pistols, que inclusive morreu de overdose. E a brincadeira está realmente em fazer com que entenda do que é feita a música, é pegar um artista como o caso da Amy House e destrinchar quem são as referências, quem são os artistas que fizeram essa pessoa ser quem ela é. E, obviamente, como é uma peça publicitária, cabe uma brincadeirinha aí o lance de Sid Vicious, que tinha problemas com drogas, e esse anúncio foi feito, inclusive, antes da Amy Winehouse morrer, e da mesma forma que o artista aí citado na cor preta acabou acontecendo com ele também, né? Então a gente entende um pouco mais a parte do por que a foto está desse jeito e por que o título diz pra gente o entenda do que a música é feita, né? O anúncio traz também, pode trazer também o texto, né? No caso aí desse anúncio da Billboard, o texto é aquela partezinha que vem ali em cima à direita também, que explica pra gente o que é a revista para quem não conhece. Então, tem lá entrevistas exclusivas, críticas, notícias e os famosos rankings Billboard para você saber tudo sobre Amy Winehouse e outros grandes artistas da música. Todos os meses nas bancas e o site para fazer a assinatura. E o texto é exatamente isso, né, pessoal? A gente já conversou sobre isso antes, inclusive. É aquilo que, juntando o título com a imagem, o leitor ainda vai precisar ficar sabendo. Então o briefing vai dizer isso para a gente. Quanto mais coisas o briefing pedir para que a gente fale para o público, muito provavelmente mais coisas a gente vai precisar colocar no texto,
né? Se for um produto que já é conhecido, que o consumidor já sabe como é que ele funciona, muitas vezes esse texto ele pode ser suprimido. A gente não precisa utilizá-lo porque a gente vai estar chovendo no molhado. Como aí era o caso de uma revista nova no mercado brasileiro, é legal explicar o que diferente dela tem das outras para as pessoas se interessarem e ficarem mais propensas a fazer a assinatura, ok? E por último, não menos importante, a assinatura, que a gente já viu também, que normalmente é o logo mais o slogan da marca. Nesse caso, ou a Billboard não tinha slogan ainda no Brasil, eles preferiram não utilizar, no anúncio aparece só o logotipo da revista. Beleza? Então, normalmente é isso. Anúncio impresso, a gente, no caso de revista, a gente junta esses 4 elementos. Alguns deles não são obrigatórios, né? O caso do texto eu falei para vocês, mas vou mostrar exemplos diferentes ainda mais para frente. Mas é o que é mais comum a gente utilizar em anúncio de revista. O que eu acho legal a gente ver também são outros anúncios dessa mesma campanha. Por quê? Porque vocês vão começar a fazer uma campanha aí para o cliente que vocês escolherem, baseado nos briefings lá que vocês entregaram, e a campanha ela precisa trazer aspectos entre uma peça e outra que sejam similares, para que o consumidor olhe para uma peça e olhe para outra e fale, isso aqui é de uma mesma campanha, isso aqui é de um mesmo produto. Né? Ele olhe para um anúncio de televisão e lembre de um anúncio de revista que ele viu ou de um jingle que ele escutou no rádio e fale, isso aqui é de uma mesma empresa. As peças elas precisam conversar para que elas sejam de uma mesma campanha. E no caso desse anúncio aí do Eminem, a referência fica muito clara, né? O artifício que eles utilizaram na construção da imagem é o mesmo e o título é o mesmo, o texto também é muito parecido, só que em vez de falar da M, fala do Eminem. E os artistas que aparecem ali, o Ice-T, Run DMC, LL Cool J e o Vanilla Ice, artistas que fizeram com que o Eminem se tornasse o maior rapper branco que a gente teve na história da música norte-americana. Né? A brincadeira, assim como tinha o lance do Sid Vicious no anúncio da Amy Winehouse, é citar o Vanilla Ice, no caso do Eminem, que foi o primeiro rapper branco que fez algum sucesso, ainda na década de 80, e que com certeza inspirou esse artista a falar, poxa, eu sou branco e posso fazer música de negro também, e foi isso que ele conseguiu fazer com bastante sucesso também. Outro anúncio dessa mesma campanha traz o Bono Vox, vocalista da banda U2, com o título igual das outras e o texto com as mesmas referências, só que falando do Bono. E aí a brincadeira traz 3 artistas, o Bob Dylan, o David Bowie e o Lou Reed, artistas do folk, do pop, do blues, tanto americano quanto inglês, e a brincadeira é trazer o nome da Madre Teresa, que foi a irmã que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e a brincadeira cita ela pelo fato do Bono ser um cara engajado, ele está sempre puxando causas humanitárias contra a fome, doenças e afins. Então a brincadeira que eles fazem sobre a constituição do artista, nesse caso, é essa. Deu para entender, né, pessoal, que as peças elas precisam ser muito parecidas, elas têm que trazer elementos que liguem uma a outra para facilitar o entendimento do leitor ou do público de que são peças de um mesmo produto de uma mesma empresa. Eu, particularmente, não gosto de títulos que se repetem, vocês já sabem disso, mas esse exemplo aí eu trouxe para que fique bem claro para vocês como é que a gente constrói peças para uma mesma campanha. Tá bom? O que diferencia a revista das outras mídias que a gente pode utilizar? Né? O primeiro ponto que a gente pode citar é a questão da segmentação do público. Né? Isso em relação a outras mídias de massa. Então, se você quer vender alguma coisa para um público que gosta muito de música, fazer um anúncio na Billboard pode ser um negócio interessante. Né? Se você quer fazer um anúncio sobre alguma coisa que seja muito relacionada ao mundo dos carros, fazer um anúncio na 4 rodas pode ser um negócio muito interessante. E por aí vai. As revistas elas são segmentadas. Né? Então, ao contrário, por exemplo, da televisão,
que você passa um anúncio no intervalo de uma novela, que tem um público característico lá, mas que não tem o mesmo gosto necessariamente, ele gosta de novela, mas os hábitos de consumo dele talvez não sejam os mesmos, você vai atingir um monte de gente que talvez não seja o público do seu produto. No caso de revista, a gente consegue segmentar isso de uma maneira muito mais clara, porque tem revistas para públicos bastante específicos. Tá? Outra característica da revista é que o seu anúncio ele vai ficar no ar, entre aspas, né, por uma semana, um mês, enfim. Depende da periodicidade dessa revista. Se for uma revista semanal, como por exemplo é a Veja, o seu anúncio ele fica 7 dias na mão do leitor. Né? Então ele vai ter 7 dias para ver e rever o anúncio lá que você colocou na revista. Se for uma revista mensal, esse período aumenta. Então a chance da gente fazer com que o público tenha contato com o nosso anúncio é de 30 dias. E é diferente de um anúncio, como eu citei aí o exemplo de TV, que o anúncio passa lá na televisão 30 segundos e acabou. O público não vai ter mais contato com ele, a menos que ele apareça de novo. E no caso da revista, a gente põe o anúncio uma vez só lá e o público, toda vez que ele for folhear a revista, a gente tem chance dele ver a mensagem que a gente colocou ali. E outra questão que diferencia bastante a revista das outras mídias é que o foco do consumidor está voltado para a mensagem. Então, volto a insistir com a comparação da televisão. A televisão ela está ligada lá e a pessoa está vendo o programa. Quando entram os comerciais, é muito normal ou a pessoa mudar o canal, ou ela pegar o celular e ver o que está aparecendo no feed dela naquele momento, e ela simplesmente esquece que a TV está ali e não presta quase atenção nos comerciais que passam ali. No caso da revista, o consumidor está com a revista na mão, então ele está lendo as reportagens. Então o foco dele está todo voltado para lá. Seja se ele está no escritório fazendo isso, se ele está no ônibus indo para a faculdade, indo para o trabalho, se ele está no banheiro, qualquer que seja a circunstância, o foco dele está voltado para o que está escrito na revista. Então é um diferencial bastante legal da gente considerar, porque a atenção do público está voltada para aquilo que a gente vai dizer para ele. Ok? Os formatos. Né? Formato é o nome técnico do tamanho que o nosso anúncio vai ter. Né? E no caso da revista, os nomes dos formatos são dados pelo espaço que o nosso anúncio ocupa dentro da mídia. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é o anúncio de página simples, que é aquele que utiliza a página inteira da revista, nem mais nem menos. O anúncio de página dupla é o dobro do página simples, então ele utiliza 2 páginas da revista, uma de frente para a outra, nem mais nem menos. Né? Esses são os formatos que a gente tem de páginas inteiras. Né? A gente pode trabalhar também com formatos de página fracionados. O que costuma acontecer quando o cliente ele tem um pouco menos de verba para investir em revista, então a gente precisa de espaços menorzinhos para que a mensagem continue aparecendo e o público continue em contato com ela. Então, por exemplo, anúncio de meia página horizontal é esse aí que ocupa metade da página deitadinho. Né? Meia página dupla horizontal é o dobro desse, né? Consequentemente ele é metade de uma página dupla. E em revista a gente trabalha com os terços verticais. Se vocês abrirem uma revista, vocês vão ver que todos os textos que aparecem lá normalmente são divididos em 3 colunas. Então a gente compra uma dessas colunas de texto, que é esse exemplo aí de um terço vertical, e coloca o nosso anúncio ali. Ou a gente compra 2 colunas dessas de texto para pôr o nosso anúncio ali, que seria esse anúncio de 2 terços de página vertical. Né? E os anúncios eles podem aparecer de maneira sequencial. O que é um anúncio sequencial? É aquele que a gente precisa virar a página da revista para terminar de ver. Então, principalmente se o cliente tiver um pouquinho mais de verba, a gente pode utilizar, por exemplo, um anúncio de página simples e um de página dupla. Então, no página simples, a gente fala alguma coisa para instigar o leitor a virar a página e ver toda a novidade que a gente tem para falar desse produto numa página dupla. Então, isso seria um sequencial de página simples e página dupla. Beleza? Eu vou mostrar exemplos mais para frente, vocês vão entender mais facilmente, ok? E aí a gente chega à famosa dica do milhão de hoje.